Vamos lá. Gente, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade pelo convite da mentoria da OAB de poder participar aí desse mais novo encontro e desse projeto que é maravilhoso, como sempre eu elogio. É um projeto que realmente que vem auxiliando o profissional recém-formado e aqueles advogados que estão retornando para a prática do mundo jurídico e realmente tem a dificuldade na atuação. Ainda mais agora, com tantos sistemas que a gente tem no Tribunal de Justiça. Então, nosso tema hoje ele é focado para o EPROC, que é o novo sistema que já está implantado dentro do Tribunal de Justiça, e no momento nós temos aí em andamento 3 sistemas. É o Portal de Serviço, é o PJE e o EPROC. Eu vou mostrar para vocês, no decorrer da aula, o cronograma, onde vocês conseguem ir acompanhando como que está tanto a imigração quanto a distribuição de novos processos. O próprio sistema lá do site do Tribunal de Justiça, a gente consegue ver essa informação e ir acompanhando. E o que está acontecendo agora na prática? Os processos que estão começando a ter migração, eles estão sendo colocado uma certidão no processo informando que a partir daquele momento o processo terá tramitação exclusivamente no EPROC. E o que isso é de ponto positivo? Porque o EPROC, ele veio para substituir todos os outros sistemas, tanto o portal quanto o PJE. Foi um problema que tivemos inicialmente lá com o PJE, que quando houve a migração e a implantação do PJE, nós tivemos ali uma atuação exclusiva em primeira instância. E aí, quando ocorria recursos ou atuação em segunda instância, os processos eles retornavam para o portal de serviço. Então, o EPROC ele vem resolver esse problema, porque a tendência é que, em um longo prazo, todos os processos, tanto do portal quanto do PJE, vão finalizar e o Tribunal de Justiça do Rio vai ficar realmente com um único sistema, que será o sistema do EPROC. Então, vamos lá dar seguimento aqui. Deixa eu ir passando aqui os slides. Para quem não me conhece, eu sou Evelyn Santana, eu faço parte aí do grupo da mentoria desde 2019 da OAB, faço parte do conselho como suplente da OAB e tenho especializações e formações em várias áreas com atuação em cursos voltados para a prática do mundo jurídico, a prática realmente ensinando o advogado como atuar no dia a dia. E aqui eu deixo aqui minhas redes sociais, mas no final também eu compartilho no chat para que vocês possam ter acesso. E aí, o que eu fiz para que fique bem didática a aula e que vocês possam ir acompanhando? Eu fui separando em blocos, e no final de cada bloco, eu vou abrir para que a gente possa esclarecer as dúvidas pontuais daquele tópico específico, e aí, assim, em seguida, a gente vai partindo para os tópicos subsequentes. Nesse primeiro tópico, é o tópico primordial, porque é o primeiro acesso do profissional, que é o que? O cadastramento no sistema, a autenticação de 2 fatores e depois vem a distribuição em primeira e segunda instância. Então, vamos aqui em partes, para que vocês possam entender o passo a passo. O primeiro passo seria o cadastramento, é quando você vai acessar pela primeira vez o sistema. Você nunca acessou, você nunca teve o cadastro lá no sistema do EPROC, e aí você agora vai precisar fazer esse cadastro por causa dos processos que está sendo migrado para o EPROC. Uma dúvida comum: o EPROC que eu uso na Justiça Federal é o mesmo cadastro do EPROC da Justiça Estadual? Não. O próprio sistema, ele gerou realmente um cadastro bem específico para os processos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, aqui, vamos passo a passo para que vocês possam ver como realizar esse cadastramento. No site lá do Tribunal de Justiça, nós vamos acessar o site do tribunal, iremos na aba Sistemas Judiciais, depois eu vou mostrar essa telinha para vocês, vamos clicar em EPROC e depois EPROC primeiro grau. Você vai escolher a opção Cadastre-se aqui e depois vai clicar em Cadastrar Advogado. E com isso, você vai fazer o seu login pelo usuário ou senha ou pelo seu certificado digital. Então, vamos aqui para a tela.
E aí eu vou colocando aqui passo a passo para vocês verem o passo a passo. Eu trabalho com a repetição de tela, que é exatamente com o passo a passo de cada procedimento, para que vocês possam ter isso aí, e quando precisar, ir só seguindo o passo a passo realmente para o acesso. Então, lá, você acessou o site do Tribunal de Justiça, quando você vem aqui nesse cantinho com a setinha, você vem sistemas judiciais. O EPROC, ele ainda não está aqui nessa aba direto do advogado, como já aparece o portal de serviço e como aparece o PJO, o PJE. Eu acredito que futuramente o próprio tribunal fará essa atualização e vai criar aqui uma abazinha na parte de advogados com o tema EPROC, mas inicialmente a gente tem que vir aqui nos sistemas judiciais e quando você clica aqui nessa parte, você vai ser direcionado a essa outra tela. Essa tela aqui vai aparecer todos os sistemas que tem no Tribunal de Justiça. E aí você vai optar aqui pela primeira opção, que é o EPROC, e com isso você será direcionado a essa tela. Essa tela aqui, ele te mostra a primeira e a segunda instância. A primeira instância, ela é identificada da mesma forma que a gente tem na Justiça Federal, com a cor azul. E a segunda instância, ela é identificada pela cor verde. E aqui a gente tem o acesso ao sistema. Depois nós iremos ver aqui, ó, nessa parte aqui é onde nós temos as informações das implantações, treinamento, suspensão do sistema, novidades de versão que vai tendo atualização, eles vão colocando isso tudo aqui no canto. Não está aparecendo a tela, Alcina? Deixa eu ver aqui. A tela não está aparecendo ou está pequena para você? Está aparecendo a tela aí com a setinha para clicar no EPROC. Ah, está aparecendo? Então, Alcina, eu acho que algum problema aí com você na sua... Tenta sair e entrar novamente, porque a Thaís confirmou que está aparecendo a tela. Vê se é um problema na sua conexão, por favor. E sinaliza aqui para nós, por favor. E aí, quando vocês clicam na primeira opção... Perfeito, obrigada, Gislane, pelo retorno. Vocês clicando lá nessa opção do EPROC primeiro grau, vocês serão direcionados exatamente naquela parte que eu te falei, ó. Lá em cima, na setinha, tem cadastre-se aqui. Quando vocês clicarem ali em cadastre-se aqui, vocês serão direcionados para essa outra tela. E aí você tem a opção cadastrar advogado e cadastrar representante legal de PJ. Isso aqui é quando você quer cadastrar algum representante de PJ. Eu, particularmente, nunca utilizei essa função, tá? Eu só fiz o meu cadastro como advogada, e ali você tem as duas possibilidades, ou por login ou senha, ou pelo seu certificado digital. E aí, quando você faz o seu acesso, ou por login ou senha, ou por certificado, você vai ser direcionado a essa tela aqui, em que vai dar a segunda mensagem, ó. O cadastramento com certificado digital dispensa a validação pessoal, não requerendo comparecimento à Justiça Estadual. Era uma dúvida, porque nós sabemos que lá no portal de serviço, quando era feito o nosso cadastro lá, era necessário comparecer presencialmente numa das varas do Tribunal de Justiça para a validação do nosso cadastro. Então, o próprio sistema aqui, ele já sinaliza que não há necessidade de comparecimento à Justiça Estadual. E aí, quando você clica em cadastro com certificado digital, você vai ser direcionado a essa outra tela, em que ele vai... peraí, a tela não mudou. Em que ele vai... Clicou aqui em cadastro com certificado, ele vai aparecer uma tela em que você só vai confirmar os seus dados e confirmar os seus dados, se tiver ok, você vai finalizar. Essa tela aqui eu não tenho aqui, porque aqui depois a próxima tela é da autenticação de 2 fatores. Então, voltando nessa tela. Quando você clicar ali em cadastro com certificado, vai aparecer aquela tela que aparece em todos os tribunais quando a gente faz o nosso primeiro cadastro. Já vem as nossas informações principais do cadastro. Ali, se precisar, você tem que fazer uma atualização de celular, uma atualização de e-mail, e aí você clica em confirmar, pronto. Automaticamente você já está cadastrado ali no tribunal, pelo sistema do EPROC, e isso você realmente só vai fazer uma vez, não vai precisar ficar fazendo isso todas as vezes. É uma única vez, como a gente fez para o acesso aos outros sistemas. E aí, nós iremos para a autentificação
de 2 fatores. Para que serve isso e por que ele foi criado? Ele foi criado exatamente para proteção do nosso trabalho e do próprio sistema, tendo em vista toda essa situação que a gente teve aí recentemente, com fraudes, utilizando o nome de advogados e com acessos a processos. E vocês teve conhecimento que essa fraude praticamente foi envolvendo processos do PJE, que teve esse problema, e aí as pessoas conseguiam acessar, fraudar, baixar o processo e passar para os clientes, se identificando como se fosse o próprio advogado da ação. E com isso, a autentificação de 2 fatores, ele vem exatamente para criar essa proteção, porque ele vai precisar de uma senha de acesso, como é aquela senha que a gente tem os números que a gente acessa ao banco por meio de token, para que a gente possa validar e ingressar lá no site do EPROC, do site do Tribunal de Justiça pelo sistema do EPROC. Então, vamos aqui passo a passo, para que vocês possam aprender como realizar essa autenticação de 2 fatores. Vamos lá. Primeiro, o mesmo passo a passo, e eu faço essa repetição de tela, que é exatamente pela repetição a gente acaba memorizando. Acessou lá o site do Tribunal de Justiça, clicou em Sistemas Judiciais, e aí vocês vão clicar novamente lá no EPROC, e aí, novamente, você vai clicar lá na opção EPROC primeiro grau. E aí você vai cair na tela do login, em que você pode fazer pelo seu usuário senha ou lá embaixo pelo seu certificado digital. É a mesma forma de acesso que a gente tem hoje lá no PJE. Eu vou até ampliar aqui um pouquinho a tela, se as pessoas tiverem um pouco de dificuldade, ó. Login, senha ou certificado digital. É a mesma forma que a gente acessa lá pelo portal de serviço ou pelo PJE. Então, vamos lá. Quando vocês clicarem, pela primeira vez que você for fazer esse acesso, ele vai te aparecer essa informação aqui, ó. Para ativar a verificação em 2 fatores no EPROC, na tela do login, digite usuário e senha e autenticação de 2 fatores. Então, a gente colocou aqui usuário e senha, vai aparecer essa informação bem pequenininha aqui embaixo, ó, autenticação em 2 fatores. A gente vai ter que clicar nessa opção, e aí, quando você clica nessa opção, vai para essa frase aqui, ó, autenticação em 2 fatores é um recurso para adicionar maior segurança ao seu acesso ao sistema. Ao ativá-la, qualquer tentativa de login em dispositivo não liberado irá requerer também um código numérico gerado por um aplicativo. E aí você vai clicar em prosseguir. O que ele diz com esse texto? Vou te dar um exemplo. Você fez essa autenticação de 2 fatores na sua máquina, em que você trabalha todos os dias. Se você quiser deixar marcado, toda vez que você for realizar o acesso, ele vai pedir a sua senha de segurança. Se não, você tem a opção de marcar para que não apareça essa solicitação, e não vai aparecer, eu vou mostrar isso um pouco mais à frente a vocês. Mas você está lá no site, você está lá no Tribunal de Justiça e precisa ir lá na máquina da OAB ou na máquina do próprio Tribunal de Justiça para acessar um processo seu, você vai ter que fazer lá a autenticação de 2 fatores para poder ativar o seu acesso lá naquela máquina. E depois você vai e pode excluir esse acesso para que não fique o acesso. Óbvio que lá vai ficar pedindo a sua senha de acesso, porque eu vou explicar como a gente pode deixar ela ativada ou desativar. Eu sempre recomendo, se você for fazer o acesso em uma outra máquina que não seja sua, você exclui depois essa autenticação de 2 fatores. Então, vamos dar seguimento aqui. Ó, atenção, o certificado, o que ele está dizendo aqui? Que você tem que abaixar o aplicativo. Você pode abaixar o aplicativo Microsoft Authenticator, que é um aplicativo que a gente abaixa lá no Play Store do nosso celular. Você pode abaixar tanto ele quanto o outro lá do Microsoft. Eu uso esse Microsoft Authenticator, porque lá a gente usa todos os certificados. Tanto você pode usar esse, que a gente vai usar do TJRJ, que é o EPROC, como o PJE da Trabalhista, como o EPROC da Justiça Federal. Então, lá vai aparecendo vários números
para vocês, para cada sistema, mas em cima deles vai especificando qual é o sistema, e aí eu tenho uma tela que eu mostro isso, mas depois eu posso aqui mostrar pela minha tela do celular também, para que vocês possam ver como aparece. Não sei se aqui, deixa eu ver se aqui vocês conseguem visualizar. Ó, na minha tela aqui aparece, eu tenho de 4 sistemas. Então, aqui na parte de cima aqui, vem aparecendo o nome do tribunal, da regional em que é. Deixa eu voltar aqui, ó. Primeiro, o EPROC TJ. Segundo, tem o EPROC TRF. O terceiro é o PD, PJ, que é utilizado no PJE da Trabalhista. E esse aqui é um acesso que eu fiz no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí também eles pedem autenticador, eu fiz o meu autenticador e deixo ele aqui para eu acessar um processo exclusivo que eu tenho lá. Então, vamos lá. Vocês abaixaram esse aplicativo no seu celular, depois que vocês realizarem o download no celular, você vai realizar a leitura do QR Code do celular ou colocar o código que aparece lá na tela e cadastrar o e-mail. Vamos lá para a próxima tela. Esse código aqui que está aparecendo, no seu cadastro lá da autenticação de 2 fatores, ele vai aparecer esse código. Você vai pegar o seu celular, vai apontar aqui o QR Code para ele, e aí, quando você apontar, automaticamente já vai abrir aqui um aplicativo para você no celular, para que você coloque o código. Vai aparecer o número do código, você vai digitar aqui o número do código que aparecer nessa parte aqui, e na parte de baixo você vai cadastrar o seu e-mail em que você quer receber o link para validação dessa autenticação de 2 fatores. Então, tem que ser um e-mail ativo e que você tenha fácil acesso, porque assim que você clicar aqui em enviar, vai ser encaminhado esse link para você, para o seu e-mail. Fez isso, ó, eu botei aqui só a tela para que vocês vejam como aparece a tela. E aí, botei aqui a tela, que é a leitura de QR Code, e aí vai aparecer o número que eu falei que vocês vão colocar aqui nessa parte aqui da tela, ó. Deixa eu ver aqui a pergunta. É possível ter acesso ao autenticador no telefone do advogado e do assistente? Ou sempre que o assistente precisar ter acesso, vai precisar pedir o código ao advogado? Então, Vanessa, o assistente, lá tem algumas funcionalidades que são liberadas para o assistente do advogado. Eu, particularmente, eu nunca utilizei esse sistema passando a autenticação, porque lá nos escritórios que a gente presta serviço, fica sempre no login do advogado, e aí quando precisa, um advogado que está no escritório, ele passa essa senha de acesso, que é o token, para o advogado que está home office, o advogado que não está dentro do escritório em si, mas está em outro lugar, mas é uma funcionalidade que pode ser testado com um assistente. Eu, particularmente, como eu não uso isso para nenhum assistente, a gente usa do próprio advogado, e aí quem está presencial encaminha isso para os outros advogados que estão remoto, então eu realmente nunca usei essa funcionalidade. Mas eles criaram a função do assistente exatamente para auxiliar o advogado, que tem um estagiário e que faz algumas atuações limitadas ao sistema do EPROC, tá bom? Deixa eu fechar aqui para a gente dar sequência. Então, aqui é aquele código que eu falei para vocês que vocês colocam. Nada que nada, Vanessa. Podem falar, qualquer dúvida vocês podem colocar. E aqui, esse é o código que a gente colocou lá naquela tela de trás. E aí, aqui é a tela que eu falo para vocês aqui, a gente insere aqui primeiro o nosso código e aqui o nosso e-mail. E aí, o e-mail que é encaminhado para a gente vem assim, ó. O e-mail foi enviado para tal, contendo o link com validade de 60 minutos para a conclusão da solicitação. O que está dizendo aqui? Você tem 60 minutos para clicar no link para dar validação à sua autenticação. Se você não fizer isso no tempo de 60 minutos, aquele link vai perder a validade, e aí a gente tem que fazer todo esse procedimento de novo para validação da autenticação de 2 fatores. Cliquei em OK, cliquei lá no link, que é esse link aqui, vai vir para essa tela aqui de baixo. Ó. Automaticamente, você clicando nesse link, vai jogar você para essa tela aqui, que vem a seguinte frase: confirmar a validação, ativação e autenticação em 2 fatores, você vai clicar em confirmar, pronto.
vai vir essa informação. A autenticação em 2 fatores foi ativada e, a partir daí, já está ativada na sua máquina e no seu celular. Vamos lá, eu quero que vocês me falem se tem alguma dúvida dessa parte de autenticação, porque eu sei que é uma parte chata, que as pessoas têm dúvida, e aí depois a gente já vai começar a entrar no sistema, para que a gente possa ver o acesso ao sistema para distribuição de uma ação. Evelyn, você viu a pergunta aqui no chat? Sim, da Vanessa eu já respondi. Então, é isso. Era só essa, gente? Então, vou dar sequência, todos entenderam. Se tiver, é o que eu falei, eu vou por etapas, porque eu sei que é muita informação. E aí, eu vou encaminhar esse material para a mentoria, porque eu fiz esse trabalho aqui bem mastigadinho de passo a passo, exatamente para ajudar. Eu sei que, inicialmente, as pessoas têm dificuldade, mas eu afirmo que depois vocês vão verificar que o EPROC é um sistema bem mais fácil de utilizar do que o PJE. Tá? O PJE, a gente tem dificuldades em várias leituras, em várias identificações de informação dentro de um sistema, e vocês vão ver que, na prática, vocês não terão essa dificuldade no EPROC. Então, vamos dar sequência aqui. Então, eu acredito que vai ficar gravado sim, tá? Essas aulas costumam ficar gravadas sim. Então, vamos dar sequência. Distribuição em primeira instância. Então, a gente vai fazer aqui o passo a passo de como você acessa o sistema e faz a distribuição de uma ação na primeira instância. Vamos lá. Repito a tela. Acessou o site do Tribunal Sistemas Judiciais, clicou em EPROC, clicou em primeira instância. A gente está fazendo aqui uma análise de primeira instância. Então, a gente vai clicar no itemzinho azul. E aí, te encaminhou para o login ou senha, o certificado digital, que é a forma de acessar. E aí, ele vai te pedir a sua senha. Colocou a senha, você vai colocar aqui o código que vai aparecer no seu celular. E aí, aquela informação que eu falei para vocês, ó. Não usar a autentificação de 2 fatores nesse dispositivo e navegador. Se você clicar aqui nesta caixinha, ele vai entender que essa máquina que você está usando é segura e não vai ficar te pedindo de forma recorrente a autenticação de 2 fatores, que é o quê? A senha, que você vai ter que abrir o seu celular e colocar a senha aqui nessa parte de cima. Então, se você não quiser, você vai marcar. Se você prefere que peça, é só deixar esse quadradinho aqui sem marcação. Uma dúvida que tem. Ah, professora, como é que eu faço para fazer o cancelamento da autenticação em um dispositivo, em uma máquina que eu fiz um acesso só no momento, como a gente às vezes faz na OAB, quando a gente está no Tribunal de Justiça, é exatamente aqui, ó, cancelar dispositivos liberado. E aí você clicando aqui, ele vai cancelar o seu dispositivo lá naquela máquina que está, e aqui também tem, ó, desativar autenticação em 2 fatores, que também aqui é uma opção que eles colocaram aqui para você desativar essa autenticação. Tá? O próprio sistema, ele te dá isso, e aos poucos eu vejo que está tendo algumas mudanças funcionais nos sistemas, então eles vão criando lá outros mecanismos para poder auxiliar o advogado. Um dos sonhos para nós que seriam maravilhosos era que se eles colocassem as custas feitas e calculadas de forma automática pelo sistema, como nós temos hoje pela Justiça Federal. Mas é um sonho que para nós seria maravilhoso. Imagina, tu joga lá valor da causa, a peça, eles leem inicial e faz o cálculo automático das custas. Não é a nossa situação hoje, mas é um sonho para todos nós, que seria menos um problema para que a gente realizasse as custas, que a gente sabe que é bem complexo as custas e os cálculos aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, dar sequência. Aqui é a senha, eu só coloco a tela para que vocês possam ver como aparece no nosso celular. Aqui, esse quadradinho aqui
ele vem com a informação do tempo, então ele dura alguns segundos, e depois, se você não digitar dentro desse prazo, esse número aqui, ele vai mudando de forma recorrente, então ele tem um prazo para validação. É a mesma coisa do token do celular. A gente tem aquela nossa senha para poder validação durante um período, se demorar a utilizar, ela muda automaticamente. E aí a gente acessou lá o site do tribunal. Vou ampliar a tela para que vocês possam aí verificar quem está acessando pelo celular e quem está com a tela menor. Nós temos aqui duas formas de acessar a parte da distribuição. Estou ampliando para que vocês possam ver, ó, petição inicial aqui em cima, ou então aqui no nosso cantinho aqui, ó, petição inicial. Você clicando lá naquela parte de cima ou aqui, você vai ser direcionado para a mesma tela. Então, eu deixo marcado para que vocês possam ver as duas formas de acessar. Então, vamos lá. Cliquei em uma das duas opções, sou direcionada para essa tela. Deixa eu ampliar para que vocês possam ter uma visão melhor. E aí, aqui vem separado por etapa. Ó, primeira etapa, 1 de 5, informações do processo. Aqui vai vir aquelas informações que a gente utiliza para cadastrar o processo em si. Qual o tipo de ação, o rito, a área, a classe, o nível de sigilo, se tem sigilo. No início do EPROC, havia vários níveis de sigilo, de 1, 2, 3, 4, 5. Hoje eles acabaram com isso, então só tem com sigilo ou sem sigilo. E se tiver o sigilo, sempre oriento que seja criado um tópico na petição, fundamentando o pedido do sigilo naquela ação. Isso, tem um apoio da inteligência artificial. Esse apoio aqui da inteligência artificial que eles colocaram é que quando você ativa ele e coloca a sua petição, ele já faz algumas leituras de algumas informações da sua petição. Tá? Então, ele já faz a leitura com esse apoio, ó, tanto que está ali, ó, na etapa 1 do peticionamento, passa a solicitar o upgrade da nossa inicial antes do preenchimento, para que o sistema possa sugerir o conteúdo de alguns campos. Então, se você clica aqui e ativa essa opção, essa tela ela vai dar uma mudança e vai pedir que você já faz a inclusão da sua petição inicial. Quando você inclui, automaticamente ela faz uma leitura e alguns dados aqui já são preenchidos. Óbvio que eu sempre oriento, confira para ver se realmente está adequado à ação que está sendo discutida. Não confie 100% na leitura da inteligência artificial. Aqui a gente atribui o valor da causa e dá seguimento. E se quiser incluir algum advogado a mais, você vai clicar aqui nesse item aqui, incluir outro advogado e vai incluir a OAB dele. Vamos lá. Na segunda tela, deixa eu ampliar para que fique maior. Eu botei aqui a tela em que a gente ativa aqui a opção, ó, apoio à inteligência artificial, que foi uma dúvida, ó. Quando você faz essa opção, tá aqui ativada, aqui a tela muda. Ele pede a petição inicial, você vem aqui nessa parte de DOC 1, clica aqui em escolher arquivo. Quando você clicar aqui em escolher arquivo, vai automaticamente abrir o teu computador para que você vá na pastinha que está a sua petição inicial. Então, você vai lá filtrar, mesma coisa que a gente faz no portal e no PJE, localizar sua petição no sistema. Localizou, incluiu ela aqui, e aí você vai clicar aqui, ó, confirmar a seleção. Quando você clicar em confirmar a seleção, a sua petição ela vai sair dessa parte aqui de cima e vai vir aqui para a parte de baixo. Petição, você vai incluir em PDF. A necessidade que a gente use o assinador livre, não há necessidade. Nós utilizamos, eu uso pelo menos na petição inicial, no próprio sistema, mas o sistema do EPROC, ele não exige que a gente use o assinador livre. O assinador livre, ele é realmente exclusivo para o portal de serviço, porque a gente sabe que nem no PJE a gente precisa do assinador livre para protocolar uma petição em si, tanto inicial como uma petição recorrente. Clicamos aqui em confirmar. A petição ela vai vir para a parte aqui de baixo da tela. Espera aí, que eu voltei muita tela. Isso. Aqui, ó. Ela vem aqui para a parte de baixo, como eu falei para vocês. E aqui você vai vir com os preenchimentos complementares, que é o local,
o rito, a área, o procedimento, se tem sigilo, se tem algum processo vinculante ou não, e aí aqui você atribui o valor da causa. Dando sequência, o sistema, por meio de A, irá selecionar alguns temas, como eu falei para vocês. Ó, ele aqui já fez uma leitura de um tema para mim, conforme a minha petição, mas eu vou confirmar se está ok. Se tem algum assunto que ele não incluiu de forma automática, você vai vir aqui, ó, e aqui tem vários itens, a gente vai clicando, vai vendo os assuntos, e aí você clicando em cima, é a mesma coisa, ele vai sair daqui e vai vir para cá, para que a gente possa incluir o tema, e aí depois a gente vai dar seguimento aqui no próximo, ó. Aqui a gente clica em incluir o tema vai sair daqui de cima, vai vir aqui para baixo, e quando a gente acabou de incluir o tema, a gente vai clicar em próximo. Deixa eu voltar para a tela, ó. E aí a gente vai para o passo 3 de 5, vamos lá. É o que? O cadastro do autor. A gente vai incluir aqui o CPF, a mesma forma de cadastro que a gente tem, bem semelhante lá do portal de serviço. Ele já vai preencher aqui alguns dados quando a gente inclui CPF. Automaticamente, você, quando clica em consultar, vai aparecer os dados aqui. E aí, você vai clicar em incluir aqui, ó. Incluir, vai dizer se é a parte principal do processo, em regra é, e aí você, quando clicar em incluir, vai vir aqui para baixo o nome da parte, o autor, e aqui mesmo ele faz a pergunta se tem ou não pedido de gratuidade de justiça. Deixa eu ver lá a dúvida, foi colocada. Bom dia, minha dúvida era se essa assinatura da petição inicial, então não existe a necessidade de assinar pelo PJE Office ou pelo assinador, não há, Ana. O sistema, ele não exige isso, tanto que a gente já, no próprio PJE, ele tem um assinador que é acoplado dentro do próprio sistema, então já não havia necessidade do assinador livre. E o próprio EPROC, ele não faz as exigências. O que eu faço, eu costumo assinar pelo assinador livre para dar uma validade maior à petição, mas o sistema, ele não bloqueia como acontece no portal de serviço. O portal de serviço, ele deixa bloqueado e não deixa a gente seguir sem aquela assinatura. Tá? Qualquer dúvida, podem colocando aqui que eu abro o chat e vou olhando. Então, vamos lá. Fizemos aqui o cadastro da parte autora, clicamos aqui no próximo. Nada, Ana. Vamos para a próxima tela aqui, que é o 4 de 5. A gente vai realizar o cadastro do réu. Vai indicar aqui a mesma coisa, o CNPJ, clicar em consultar, ele já vai realizar o filtro, e aí ele já vem aqui para a parte de baixo. Viu se está ok, os dados, vai clicar em incluir, e aí aqui, automaticamente, você vem aqui, ó, clica em próximo, pronto, a parte ré também já vai estar cadastrada. E aí a gente vem para a etapa 5 de 5. Quais informações que são solicitadas aqui? Primeira, a GRESG. Você vai informar aqui o número da GRESG, se tem GRESG, se não tem GRESG, o motivo do não recolhimento, aí você vai marcar aqui que tem gratuidade, ou se tem pedido de gratuidade, que é o normal a gente utilizar, e aqui são as opções que nós iremos marcar se tem ou não na ação. Por que é importante essa marcação? Porque essa marcação vai fazer com que o processo ele fique sinalizado com esses pedidos. Então, por exemplo, se é uma ação que tem algum pedido em relação a uma pessoa que tem uma doença grave, se é uma pessoa por deficiência, se você faz opção de 100% digital, se tem pedido ou não de tutela, se é uma prioridade por tramitação, tramitação envolvendo criança e adolescente, se é uma ação que tem uma pessoa, a parte é idosa e tem direito à tramitação processual por ser idoso, ou se é o enquadramento de alguma especificação da Lei 14.289, e aqui eu falo o que significa isso, que são as doenças, e eu deixo aqui bem especificado, que tem direito à prioridade processual. Então, é importante que vocês façam essa sinalização, porque automaticamente o processo ele vai ficar marcado com essa marcação que você fez aqui. E aí, aqui a conciliação, nós marcamos se tem ou não interesse
na audiência de conciliação, independente disso, se for juizado, vai marcar audiência, e hoje, independente de você marcar, que você faz a opção de 100% judicial, nós já sabemos que se for processo de juizado, automaticamente já tem as audiências presenciais, e em algumas várias cíveis, excepcionalmente, marcam audiências virtuais, mas a maioria também são audiências presenciais. Então, essa opção aqui de marcação de 100% digital, era bem comum lá no início, quando a gente marcava isso e falava, nós optamos por todo o procedimento 100% digital, inclusive audiências. Isso hoje está tendo uma decaída muito grande, tanto na esfera estadual, isso já aconteceu isso muito, muito cedo. Lá atrás, a gente já sabe que até em 2021 as audiências presenciais já retornaram no juizado, e as várias cíveis, hoje as maiorias também estão com as audiências presenciais, uma ou outra que faz uma audiência virtual, quando até você comprova uma emergência, uma situação, ou que a pessoa está em um estado diferente onde está tramitando o processo, mas na maioria das vezes, realmente, a audiência ela é presencial. Então, vamos aqui dar seguimento, e aí depois que a gente fez aqui essas marcações, vocês clicam em segmento, finalizar aqui, aí a gente tem a opção finalizar e salvar para distribuição futura. O que significa isso? Que o sistema, deixa eu ampliar aqui para que vocês possam conseguir ler, salvar para distribuição futura. O sistema, ele possibilita que você deixe salvo para distribuir em um outro momento. Eu, particularmente, não uso isso. Eu só dou início à distribuição do processo quando eu tenho todas as documentações, todos os documentos preenchidos e assinados, para poder dar a entrada e a distribuição de forma imediata, mas o sistema te possibilita isso, e se você quiser salvar, e depois você tem acesso, você continua, dá seguimento da onde você parou. Então, vamos lá. Quando você clica em finalizar, ele vem para essa tela aqui, em que você vai incluir a petição inicial, caso você não tenha feito lá a opção de incluir e fazer a ativação da inteligência artificial. Quando você clica aqui em escolher arquivo, ele vai novamente abrir a sua tela e você vai escolher a peça e vai clicar em confirmar. Automaticamente ela sai daqui e vem aqui para baixo. E você vai fazer isso com todos os anexos do seu processo. Clicou aqui em escolher, você vai escolher, vai dizer o tipo de anexo aqui já aparece o nome, quando você coloca já aparece lá, procuração, declaração de hipossuficiência, aparece lá. E quando não é um nome relacionado, você pode colocar como anexo. Aí tu escreve a inicial anexo, aí já aparece lá anexo, você seleciona, clicou em confirmar, vai sair daqui e vai vir para a parte aqui de baixo, Petição, identidade, vai vindo aqui. Acabou de realizar a inclusão da petição e de todos os anexos, você vai vir para... Espera aí que eu fechei aqui sem querer. Só um minutinho que acabou fechando. Espera aí. Voltou, né? E aí vocês vão clicar. Espera aí que eu acho que parou. Deixa eu botar de novo que a tela saiu. Deixa eu fechar, porque está dando erro, e vou abrir de novo o arquivo. Só um minutinho, gente, que deu... Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá. Algo deu errado ao compartilhar a tela. Selecione, reinicie o navegador. Bom, tá pedindo para eu sair e entrar de novo. Deixa eu sair e entrar de novo para ver se retorna. Só um minutinho.
Algo deu errado. Thaís, não estou conseguindo compartilhar a tela, não sei por quê. Deixa eu abrir de novo. Oi, desculpa. Evelyn? Ih, gente, eu acho que ela saiu para entrar. Ah, não, tá aí. Evelyn, qualquer coisa sai e entra de novo. Pois é, eu saí e entrei. Ah, tá. Eu vou fechar de novo todo o navegador e vou tentar abrir pelo Firefox, né? Tá. Peraí, só um minutinho. Peraí, gente, que ela já volta. Enquanto isso, pessoal, vou avisar aqui, ó, certificado para quem se inscreveu. Para quem não se inscreveu, não dá mais tempo, né? Afinal, estamos na última aula. Mas para quem se inscreveu, o certificado a gente vai enviar a partir de hoje no e-mail de vocês. De qualquer forma, quem acessar o próprio perfil lá do Simpla já consegue resgatar o atestado, ó, o certificado, porque eu vou liberar aqui, tá bom? Vou liberar aqui agora. Então, se vocês acessarem lá, vocês conseguem baixar. Mas a gente enviando vai ser no máximo até amanhã. Vamos lá, Evelyn. Espera aí, Evelyn, que eu acho que eu vou ter que botar você de novo como. Peraí. Ah, você entrou em outro perfil, né? Peraí. Abre o microfone aí agora. Abre, vamos lá ver se vai agora. Continua. Só se eu te mandar o arquivo, tu consegue ir rodando aí para mim? Eu não consigo, desculpa. Não consigo. Faz o seguinte, faz com calma aí. Clica aqui nessa. Porque assim, não é comum, você está compartilhando agora e agora não está mais. É alguma coisa aí que você está fazendo que não está de acordo. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui nas minhas autorizações. Não, você, como organizadora, você consegue compartilhar. Estranho. Você está clicando aqui, escolhendo a tela certinho? Vê se agora foi. Agora sim. Tô te falando, que doideira. Vamos lá. Mas faz parte. Então, disparou aqui na parte do... Isso, distribuição, a gente já estava na parte final. Isso, da inclusão, gente. Foi aqui nessa parte que a gente parou. Então, a gente fez aqui a inclusão da petição, dos anexos, clicou em confirmar. Quando você clica em confirmar, ela sai daqui, vem para cá, como eu falei para vocês, e vão ficar aqui enumeradas. E aí, ó, depois você tem aqui os arquivos todos enumerados. E aí você tem a opção finalizar ou salvar para distribuir em outro momento. Quando você clica em finalizar, automaticamente vai gerar lá os dados do processo, com o número da distribuição e os dados, como a gente tem lá o protocolo de distribuição. E, além disso, também é encaminhado automaticamente para o teu e-mail cadastrado. Então, aqui é a parte da distribuição para a primeira instância. Vocês têm alguma dúvida dessa parte? Deixa eu abrir aqui o chat para que eu possa ver se tem alguma dúvida de vocês dessa parte da primeira distribuição em primeira instância. Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá. Vamos agora refazer todo o procedimento para a segunda instância. E vocês vão verificar que não tem diferença. A forma de distribuição em segunda instância é idêntica à primeira instância. O que vai mudar é a forma de acesso. Então, vamos lá. Distribuição em segunda instância. A mesma forma de acesso. Sistema judicial, clicou em EPROC e aqui que mudou. Ao invés de a gente clicar na primeira opção, a gente vai clicar na segunda opção. E vocês vão verificar que todo o layout lá, a apresentação, ele vai aparecer numa cor verde, a mesma forma que a gente tem na Justiça Federal. Azul é a primeira instância e verde é a segunda instância. Então, quando vocês clicarem no segmento, vai pedir o seu acesso por usuário ou senha ou certificado digital.
Aqui é a forma de acesso, que eu só estou colocando como aparece, o pedido lá do seu certificado, a senha da autenticação de 2 fatores, e aí aqui é a senha que eu coloquei lá, pronto, acessei. E lá a gente tem a mesma opção, acesso, ó, petição inicial aqui, ou aqui, petição inicial, as 2 formas de acesso, por um ou por o outro. Clicou em uma das opções, você será direcionada a outra tela, em que é a mesma tela lá que nós tivemos na primeira instância. 1 de 5, informações do processo. Você vai indicar aqui as informações. Aqui eu coloquei que é um processo vinculante, eu peguei como exemplo aqui um agravo de instrumento, coloquei aqui o processo vinculante. Quando eu coloco aqui o processo, automaticamente fez o preenchimento aqui das informações. Coloco aqui um advogado, caso eu queira adicionar mais um outro advogado no processo. Valor da causa, se aplica ou não aplica. Se tiver valor da causa, você vai colocar. Se não tiver, que não se aplica. E aí você vai dar seguimento. E aí coloca aqui, é suficiente a distribuição das razões do recurso, dispensando-se nova juntada de peças já existente nos autos principais. Qual a informação que o sistema mesmo nos dá, que não há necessidade de você repetir todos os documentos que você juntou no processo principal, que é aquele artigo lá que a gente tem do agravo de instrumento que fala das peças obrigatórias. Então, o próprio sistema sinaliza que não há necessidade de juntar. Prática, o que eu oriento? Junte pelo menos a decisão agravada, a publicação para comprovar a tempestividade do recurso e o que é mais importante que você está discutindo naquele agravo. Por quê? Porque no seu próprio agravo você já vai fazer um link de ligação com os documentos junto com o seu anexo. É obrigatório? Não. Na prática eu oriento, porque a gente está auxiliando aquele serventuário que vai estar analisando o recurso. Deixa eu ver aqui. Professor, eu nunca peticionei. Preciso peticionar um pedido de alvará autônomo. Posso seguir todo esse processo? Eliane, eu vou te mostrar aqui, que é um dos nossos próximos passos aqui da aula, como peticionar uma petição, sem ser uma distribuição. A forma de acesso é bem semelhante, mas eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Então tá. A Eliana pediu para eu repetir. Vamos lá, Eliane, a sua dúvida foi a partir da onde? Eu repito, sem nenhum problema. Seria a partir da distribuição da segunda instância? Tá. Os documentos que eu estava falando seria o seguinte. Esse aviso que o sistema dá, ele diz que não há necessidade de nós juntarmos documentação. Nós lembramos lá que esse modelo aqui é um agravo de instrumento. Lá tem os documentos que são obrigatórios e os documentos que são opcionais no próprio CPC. Aqui o sistema diz que não há necessidade de juntar, tendo em vista que o processo é eletrônico. O que eu oriento que na prática a gente faça? Junta a decisão agravada, a data da publicação, porque com isso você já comprova a tempestividade do recurso. E eu também oriento que faça a juntada, deixa eu ver aqui da tela, eu peço também que faça a juntada da documentação que você entende que é importante para o processo sobre aquele tópico que você está discutindo no processo. Porque, com isso, você vai facilitar o servidor que vai estar analisando aquele seu pedido. Então, assim, é obrigatório? Não, mas eu te oriento porque facilita aquela pessoa que vai julgar. E sempre eu falo, e nas minhas aulas que eu falo e dou sobre petição inicial e como estruturar um processo, eu falo da importância da gente nomear os arquivos, de criar link na nossa petição, indicando os anexos que estão sendo apresentados, para que a gente possa facilitar a pessoa que está analisando o nosso processo, tá bom? Deixa eu ver aqui, porque a tela mudou aqui. Vamos para cá. Deixa eu botar aqui, ó. Então, é aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês.
Sumiu a tela, né? Sei por quê. Está aparecendo aqui a tela do peticionamento eletrônico. Pois é. Mas aqui, deixa eu parar a apresentação e pegar de novo. Do nada sumiu aqui. Pode ir com calma, porque a gente tem até uns, meio-dia, né? Então, É meio-dia, né? fica tranquilo. Pois é. Congelou aqui. Eu acho que vou ter que reiniciar a máquina. Tem problema, ô Thaís? Não, o pessoal espera um pouquinho. Eu vou reiniciar, porque eu acho que eu reiniciando vai resolver isso. Só um minutinho, gente. Deu Então, uma gente, congelada aqui. Vou tá. reiniciar rapidinho. Então, gente, enquanto isso, vou respondendo aqui perguntas. Tem aqui perguntando sobre a aula ficar salva, enfim, se vai ser postada. O que acontece? A gente não consegue garantir que todas as aulas serão postadas. Teve aula que os professores pediram para não postar. Teve aula que a gente já está editando, já está providenciando aí o link no YouTube. Aí só é uma questão de umas 2 semanas no máximo a gente consegue. Então, a de hoje, se a gente conseguir, se tudo der certo aqui, e a Evelyn falar posta, a gente pede aí um mês, mais ou menos, para postar. Por quê? Primeiro porque abril tem 25 mil feriados, né? A gente sabe aí que o mês está cortado pela metade. E também porque a mentoria tem aula todo dia. Então, assim, a gente está tendo aula aqui e está tendo ao mesmo tempo a advocacia extrajudicial lá no YouTube. Então, assim, o que eu quero dizer? São muitas funções, são muitos projetos, então a gente não consegue fazer tão rápido assim. E quem edita esses vídeos não é uma pessoa profissional. No final dá tudo certo, só que não é aquela rapidez de uma pessoa que usa aqueles programas super atuais e tecnológicos para cortar o vídeo, tá? Então, por isso que a gente pede aí paciência de vocês. Vai ser postado, mas a gente não tem como garantir aí a data. Por isso que eu mando os links aí para todo mundo assistir ao vivo, tá? Então, é isso. Certificado, mais uma vez, para quem não estava aqui, quem se inscreveu, hoje é o último dia de aula, infelizmente não dá para se inscrever, mas quem se inscreveu, a gente está lá liberando os certificados, tá? Acredito que até 1 hora da tarde, até o final das aulas de hoje, a gente consiga liberar todos. Aí vocês vão poder acessar lá e baixar, ou é só esperar um pouquinho que vocês vão receber também por e-mail, entendeu? Tudo do Simpla. Ah, Thaís, meu nome saiu, Deus é fiel. Aí, no caso do certificado, é porque tem gente, infelizmente, que quando se inscreve, aí tá lá nome, aí a pessoa bota Deus, aí sobrenome é fiel. Eu tô comentando isso porque já aconteceu, tá? Já aconteceu. Então, vai sair no nome que vocês se cadastraram. Ah, Thaís, então já era? Não, é só entrar em contato com a mentoria. Vou botar aqui o nosso telefone de comunicação. Calma aí, rapidinho. Que é só vocês entrarem em contato lá com a gente, que a gente faz manualmente para vocês, tá bom? Se sair errado o nome. Aí, ó, esse aí é o nosso número de contato. Então, só entrar em contato que a gente altera lá o nome de vocês, mas pelo Simpla realmente, que se já cadastrou com o nome errado, lá não tem como mudar, só numa próxima inscrição. Então, já aviso, todos os projetos que vocês verem aí no Simpla, cadastrem o nome de vocês. Ah, Thaís, eu só cadastrei o primeiro e último nome, faltou o nome do meio. Então, pede que a gente altera, a gente faz manualmente, mas sempre quando for se inscrever, se inscreva com o nome certo e completo do jeito que você quer no certificado. Para quem não se inscreveu, infelizmente, a gente não tem como resolver, porque assim, a gente está tendo aula desde segunda-feira passada. Então, quando a gente abre o link assim, é porque eu acho que é interessante todo mundo assistir. Mas a inscrição, a gente abriu aí mais de uma semana de inscrição e a gente está desde semana passada com as aulas. Então, não faz sentido a gente dar certificado só de uma aula, não. A gente dá do projeto todo, que é a primeira fase da mentoria. Evelyn, é contigo aí. Ah, não, calma aí, eu tenho que te botar como administradora de novo. Tá. Ah, não, já tá, já. Eu Eu acho que voltei com o salvou meu aí. antigo. Agora acho que Foi. vai, gente. Que loucura. Vamos lá. A gente estava aqui na segunda instância. Realizamos aqui o acesso. Deixa eu deixar o chat aberto para as dúvidas. Tá, primeira
Primeira, tá. Fizemos aqui o cadastro. Na primeira parte, a gente inclui ali as informações, que foi a parte que eu parei. Aqui a gente inclui o agravante. Em regra, os dados já vêm preenchidos, a gente só vai selecionar. Clicou na opção próximo, deixa eu só ampliar para que vocês possam ver, ó. Cliquei aqui na opção e cliquei aqui em próximo. Agravado, selecionei quem é o agravado, cliquei aqui em próximo. E aí, aqui vem as informações para que eu faça a marcação. Qual que seriam essas marcações? Automaticamente, deixa eu ampliar aqui para que vocês possam ver, o sistema, ele selecionou que havia uma decisão em aberto, e aí eu selecionei que eu estou respondendo aquela decisão, e aí eu apresentei o agravo. Lembrando sempre que quando tem um agravo, a gente tem 3 dias para peticionar no processo de origem, informando que a gente apresentou um agravo de instrumento sobre aquela decisão agravada. Aqui eu só peguei uma tela para que vocês possam ver que o sistema ele vai deixar em aberto para você o evento que está em aberto para manifestação. E isso a gente vai ver que foi uma dúvida aí acima sobre o protocolo de petição, como isso vai aparecer para a gente. Vamos lá. Apresentando aqui o próximo passo, são os assuntos que a gente vai aqui selecionar e marcar o assunto mais próximo. Quando a gente clica aqui nele, automaticamente ele vem aqui para essa parte de cima, a gente clica em incluir, ele vem aqui para a parte de baixo, e depois a gente clica em próximo para dar seguimento. E aí, são os assuntos que a gente vai selecionando. Clica em próximo, aqui eu só coloquei um assunto que eu selecionei, e aí dei seguimento aqui, cliquei em próximo, aqui são o agravado, o agravante, que aparece de novo confirmando, cliquei em próximo, pronto. Venho para aquela mesma tela que a gente tem na primeira instância, para informar aqui o tipo de pedido que a gente está apresentando. Então, a gente vai ver aqui se tem algum desses pedidos, se tem recolhimento de custas, se não, se tem pedido de gratuidade, fez essa marcação, clicou em prosseguir, que seria aqui, ó, finalizar. Quando clica em finalizar, nós viremos aqui para a parte para a inclusão da peça e dos anexos. Fez a inclusão aqui, localizou no seu arquivo, clicou aqui em confirmar a seleção, ele vai sair daqui e vem para a parte de baixo, e você vai fazendo isso com todos os anexos. Finalizou, juntou toda a documentação, clicou aqui em finalizar. Quando clica em finalizar, vai gerar para você lá a distribuição do processo em segunda instância. Vocês veem que é a mesma forma de distribuição da primeira instância, e aí eu abro a dúvida para vocês, que agora nós iremos ver a parte de como peticionar na primeira e na segunda instância. Alguma dúvida? Vamos lá. Deixa eu abrir agora o outro. Foi. Então, vamos lá. Protocolo de petição na primeira e na segunda instância no Tribunal de Justiça. Vocês vão ver que é a mesma forma de protocolo, só vai mudar o acesso à primeira e segunda instância. Então, vamos lá. Primeira instância, a gente acessou lá sistemas judiciais, acessou o EPROC, acessou EPROC primeiro grau, e aí a gente fez o acesso pelo seu certificado, pelo login ou senha. Aqui é o acesso pedindo lá a senha do seu certificado. E aqui é a autenticação de 2 fatores. Incluir o número, acessamos aqui o sistema. E aí aparece essa tela para você quando você ingressa lá no site. Então, a gente tem a forma aqui de consultar o processo, é a primeira tela que vai aparecer e a próxima tela que eu faço a marcação, ó. Petição e movimentação. Deixa eu abrir para que vocês possam ver. Vocês podem clicar aqui em petição de movimentação, para que você possa incluir o número do processo. E aí, quando você clica em petição e movimentação,
você vai escolher a petição em movimentação individual, que você vai fazer o protocolo de uma única petição. Outra forma de acesso é na parte de consulta processual, você colocar o número do processo diretamente. Quando você coloca o número do processo e clica aqui em consultar, você é direcionado ao processo. Então, você pode realizar duas formas de acesso. Ou consultando, consultou o processo, colocou o número do processo, colocou consultar, o processo vai abrir para você, ou vem aqui em petição movimentação, colocar o número do processo que ele vai abrir para você. Eu só botei as duas possibilidades que você tem para acessar o processo. Deixa eu ver aqui a dúvida. Se a tutela de urgência for deferida ou não, aparece na petição movimentação que está sendo mostrada agora? Sim, vai aparecer. Vai aparecer um evento. Aqui no EPROC, eles mudam o nome, né? No PJE, a gente tem o ID de identificação. Aqui no EPROC é evento, vai gerar um evento e lá vai ter lá o resumo se foi ou não deferida a tutela. Mas sai sim uma movimentação. E aí, vamos lá. Aqui é o processo, aparece aqui para você os dados aqui, ó. Acesso integral. Você clicando aqui é para acessar todo o processo com todas as petições. Quando você clica aqui, ele vai te pedir uma senha lá do seu autenticador para validação, para ter acesso. Aí, aqui eu vou explicar mais à frente para que serve cada um aqui desses itens, só que a gente vai vir aqui em movimentar e peticionar, que é onde a gente quer aqui protocolar a petição. Clicou aqui em movimentar e peticionar, você vai ser direcionado a essa tela aqui. Nessa tela aqui, você vai escolher a petição. Se for petição, tu só vai escrever as iniciais. PET, já vai aparecer aqui escrito petição. Tu seleciona, e aqui na parte de baixo é a mesma forma de acesso lá do outro que a gente fez para anexar uma petição. Você clicou em escolher arquivo, ele vai abrir o seu computador lá para você localizar o arquivo, selecionou ele, clicou aqui em confirmar a seleção. Ele vai sair daqui e vai para aqui para baixo. Aqui eu mostro isso aqui, ó. Aqui eu mostro uma tela para que vocês vejam como vai aparecer para vocês a movimentação. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Quando tem uma intimação pendente de manifestação, vai aparecer aqui, ó. Expedição, certificação eletrônica, despacho tal, referência do evento 17. Aqui tem dois despachos, tem um com evento 17 e 22. Se a sua petição responde os dois eventos, você vai aqui selecionar as duas opções que você está respondendo os dois eventos. Se tem dois despachos e você só está respondendo um evento, você vai marcar o evento que você está respondendo. Então, o sistema ele vai te sinalizar o evento que você está respondendo. E quando você consulta lá o processo, vai aparecer lá o evento tal, você clicando, você tem acesso ao despacho. Eu vou mostrar essa tela para vocês também. Então, vamos dar seguimento aqui. Fiz aqui a seleção. Aqui eu só coloco quando eu faço a triagem do nome, que é a mesma triagem que a gente usa no PJE. Aqui a gente tem a opção de listar todos, mas quando você escreve as iniciais, ele já apresenta algumas possibilidades de nomes. E aí essa tela é só para que vocês possam ver as possibilidades que o sistema te apresenta. E aí aqui, quando eu escolhi aqui o arquivo e cliquei em confirmar, ele vem para a parte de baixo. Não tenho mais nada a anexar, é só uma petição. Clico aqui diretamente em peticionar. Automaticamente, a minha petição gerou um evento. Olha, gerou um evento 50, aqui está o documento protocolado. E aí, o que eu falo para vocês? O EPROC, ele não gera o protocolo como é gerado lá no portal de serviço, e no PJE, lá a gente tinha uma certidão que a gente poderia pegar que comprovava o protocolo. O que eu faço na prática? Eu printo essa tela, ou então salvo ela, porque gerou um evento com a minha petição, eu salvo ela como protocolo e deixo junto com a pasta da petição que eu protocolei. Ah, é obrigatório fazer isso? Não, eu faço isso só com uma garantia para comprovar que a minha petição gerou um evento e que ela foi anexada no processo. Deixa eu ver aqui a dúvida da Nádia. Pode acontecer da minha petição não fazer parte de nenhum evento e ser algo novo, como fazer? Sim, pode acontecer sim, Nádia.
Se a sua petição é uma petição nova, vou dar um exemplo. Você entrou nesse processo no decorrer, tá com prazo, mas ele está em sigilo, por exemplo, e você está se habilitando no processo. Você vai juntar a petição pedindo a habilitação com vista aos processos, você não vai marcar nenhum dos eventos, e aí sim, quando você tiver acesso, você vai se manifestar com uma nova petição. Você só não vai fazer a marcação que você não está respondendo nenhuma das publicações que foram feitas, que é um caso de uma petição de habilitação, por exemplo. Você só não vai fazer essa marcação que você não está respondendo nenhum dos eventos de intimação, tá bom? É só isso. Nada, sem nenhum problema. As dúvidas, por isso que eu gosto que, como é muita informação, então, se eu faço toda a apresentação da aula e vou tirando as dúvidas no final, eu sei que vai ficar muito grande. Então, eu estou aqui com o chat aberto para que a gente possa ir tirando essas dúvidas pontuais. Então, vamos lá. Fiz aqui o anexo, pronto. Gerou aqui o protocolo para mim. Já está protocolada a minha petição. Printa essa tela ou coloca lá em salvar como, deixa ela salva no seu computador só como garantia. Ah, acontece de ter erro? Nunca vi no EPROC, mas já vi no PJE, da petição sumir, isso lá no início, quando o PJE foi implantado. Então, como a gente trabalha com a informática, a gente sabe que pode acontecer problemas como agora. Eu estava altamente aqui conectada, tudo funcionando, e de repente tudo parou de funcionar. Então, eu prefiro, por cautela, deixar a tela printada, comprovando que aquela petição foi protocolada no processo, tá bom? E aí a gente vai para o protocolo em segunda instância e vocês vão ver que não tem nenhuma diferença. Acesso ao sistema judicial, EPROC, segundo grau, usuário senha ou certificado para acessar, colocou lá seu acesso, colocou o seu autenticador, aqui a senha do autenticador, acessamos o processo, segunda instância. E aí a gente tem a mesma forma, ou a gente vai aqui pela petição, movimentação, ou pela consulta processual. Em ambos, eles vão pedir o número do teu processo, você vai colocar e vai abrir o processo. Aqui eu deixo marcado, ó, ou por consulta processual, ou por petição e movimentação. Ele vai pedir o número do processo, você coloca aqui, consultor, automaticamente vai abrir o processo para você. E aí, aqui é a mesma tela que a gente teve lá da primeira instância. Aqui eu coloco, aqui está um pouco embaçado, mas eu coloco mais à frente, quais são os tamanhos dos arquivos do EPROC, que é bem maior, mas isso tem mais à frente. Aí, aqui eu coloco o tipo de petição, é a mesma tela lá que a gente teve na primeira instância. Aqui são os nomes que eles apresentam. Se não for nenhum nome semelhante, você pode colocar como anexo, sem nenhum problema. E aí, a mesma coisa. Selecionei o arquivo, cliquei em confirmar, ele veio aqui para baixo. Cliquei aqui em peticionar, automaticamente, a minha petição aqui, ó, está protocolada, gerou uma petição, um evento tal. Evento embargo de declaração gerou um evento 15. Eu salvo essa tela e aí eu tenho lá a comprovação que a minha petição foi protocolada. E aqui a gente terminou a parte do peticionamento da primeira e da segunda instância. Antes de seguir, eu gostaria de ver se vocês têm uma dúvida, que agora o que a gente vai fazer? Nós vamos passar por todos os links que tem lá no site, no cantinho do acesso do EPROC. Deixa eu compartilhar a tela, mas estou aqui aberto para alguma dúvida. Deixa eu ver aqui a dúvida. Deixa eu só aqui abrir a tela rapidinho. Professora, como fazer a menção e indicação de um evento documento, como o hiperlink de tal documento na petição? Você só vai citar. Tá? Se você está respondendo a tal evento, em resposta ao evento tal, a mesma coisa que a gente faz lá no PJE. Em atendimento ao ID de número tal, a gente só vai fazer essa indicação do que a gente está respondendo. Não tem muita dificuldade, não. Vamos lá. Deixa eu ampliar. Então, vamos lá. Painel.
Aqui nós iremos ver todos os painéis. Não sei por que eu não estou conseguindo agora de novo ampliar a tela. Deixa eu ver se vai ampliar. Deixa eu ver se ampliou aqui para vocês. Está aparecendo aí para vocês? Não tá, né? Deixa eu então aqui fechar de novo. Deixa eu voltar então para essa outra tela, porque essa aqui está abrindo. Vou ficar com essa tela aqui, porque essa aqui está menor, mas eu vou ficar ampliando para vocês verem. Não sei por que no modo de apresentação não tá aparecendo. Mas essa aqui vocês estão conseguindo ver, certo? Estamos vendo, Evelyn, e tá bem, tá? É Raquel aqui falando, cheguei um pouco atrasada, desculpa. Nada, mas tá dando para ver bem, fica tranquilo. Tá, perfeito, que eu não tá indo, mas vamos aqui que dá para a gente ver por aqui. Então, vamos lá, painel do advogado. Aqui nós vamos ver todas as funções que tem lá no EPROC de acesso. Então, vamos lá. O primeiro é o painel do advogado, depois a gente tem um relatório de processo, movimentação em bloco e peticionamento em bloco. O painel do advogado, quando a gente acessa a mesma forma de acesso, sistema judicial, EPROC primeiro grau, acessou com seu certificado digital, e aí a gente vem para essa tela aqui. Quando a gente clica aqui, ó, em painel de advogado, vem essa tela aqui de intimações e audiência. Então, assim, o sistema, ele vem marcando prazos abertos, ele vem marcando para a gente aqui audiências. Então, o sistema, ele apresenta tudo para nós. É só você clicar aqui na parte de painel de advogado, ó, aqui já aparece o resumo, ó. Prazos que tiver aberto vai estar aparecendo aqui. Aqui tem audiências futuras, audiências de conciliação, perícia, o próprio sistema, ele já vai fazendo esse filtro para você na parte aqui do painel do advogado, quando você acessa. E aí aqui, ó, na parte de prazos, que eu coloco aqui, que é o prazo que a gente vê lá no processo, ele, quando você clica no processo, ele vem aqui, ó, o prazo que inicia a contagem e o prazo de finalização no sistema, que o sistema vai automaticamente fechar aquele prazo e vai contar que houve decurso de prazo. Então, o próprio sistema do EPROC vai aparecer para a gente lá o início e o final do prazo. Eu sempre falo para conferir com o DGEM, para ver se realmente está acompanhando as publicações do DGEM. Eu vi que eles estavam já se adequando a isso, mas eu ainda não confio 100%, porque o EPROC está tendo, sim, algumas atualizações e versões, e isso é colocado lá no sistema, eu vou mostrar a vocês. Então, sempre confirmam se o prazo que está lançado lá no EPROC está junto com o DGEM, que é o que tem validade para nós, tá? Não confiam 100% aqui só nessa publicação, porque ainda está em adaptação, então pode ter alterações e você corre o risco de perder um prazo. Então, aí vem aqui a parte aqui em que você também acessa o processo. Quando você acessa o processo, no próprio processo, ele tem aqui a contagem do prazo, ó, inicial e final. Então, o sistema ele já vem mostrando isso no próprio decorrer do processo. Nesse caso aqui que eu peguei o sistema, ele até contou a juntada da carta de correio e quando foi entregue, que é o prazo que a gente conta da juntada, quando é juntada nos autos da intimação de uma parte. Então, o próprio sistema ele faz essa contagem para a gente e lança no sistema. E aí, aqui eu coloco o tamanho que o EPROC admite, ó. PDF até 11 megabytes, então é bem maior do que a gente tem nos outros tribunais. Aqui ele já aceita automaticamente arquivos em áudio, ele aceita arquivos em imagem e aceita também arquivos em vídeos, e aí a extensão é bem maior do que os anteriores. Então, em áudio vai até 70 megabytes, imagem 11 megabytes e vídeo 70 megabytes. Então, a gente já consegue colocar aí como anexos áudios e vídeos no sistema do EPROC. E aí, aqui o relatório é uma outra funcionalidade muito legal que temos para emitir relatórios, caso seja necessário. E o que eu sempre oriento aqui no relatório? É muito importante
o seu cadastramento no processo, lá naquela parte que a gente faz inicial, quando a gente vai dando a nomenclatura da ação, porque quando você precisa realizar o filtro de determinado tipo de processo, nesse relatório aqui você vai ter essa facilitação. Ó, quando a gente vem aqui em relatório, tá aqui, ó, nessa parte, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, relatório, vocês clicando aqui, é direcionado a essa tela aqui, ó. Essa tela aqui, a gente tem várias formas de realizar o filtro, ó, por situação do processo, se ele é processo sigiloso ou não, o rito, a classe, o tipo de processo, o tema do processo. Então, isso tudo nós colocamos lá quando a gente faz o cadastro da nossa inicial para distribuição. Isso aqui é legal quando a gente, por exemplo, precisa verificar quantos processos tem de determinado assunto, por exemplo, processos de discussão de ICMS. E aí você consegue fazer um filtro de todos os processos que tem discussão de ICMS no escritório. Aí você vai selecionando aqui, eles vão aparecendo aqui quando você faz esse filtro, e quando você clica aqui em gerar planilha, ele gera uma planilha para você com esses processos. Então, isso é uma funcionalidade muito boa que o EPROC possibilita para nós. Movimentação processual em bloco. O que significa isso? E o sistema possibilita, caso você precise. Esse tipo aqui eu pego como exemplo quando você precisa peticionar um subestabelecimento sem reserva de um determinado cliente. Você vai sair de um processo e você vai subestabelecer para um novo escritório. Eu já vi escritório fazer uma petição única com o número de vários processos, tá? Assim, eu já vi isso acontecer. Então, é um exemplo prático que eu vejo aplicar esse tipo aqui de peticionamento em bloco. Então, é uma petição padrão com vários números de processo e um subestabelecimento padrão com milhares de processos. E aí, junta essa petição em bloco. Eu, particularmente, não gosto de usar isso, mas o sistema possibilita você fazer essa movimentação em bloco. E aí, é aqui, ó, processo, deixa eu abrir aqui para vocês verem maior, ó, movimentação processual, temas repetitivos em bloco. Quando você clica aqui, você tem aqui a possibilidade de peticionar em bloco. Ó. O sistema permite a consulta por tema, aqui é a parte da consulta por tema. E aí aqui tem a questão do peticionamento. Eu selecionei as petições, fiz um filtro de, são os processos de ICMS, filtrei aqui, tem várias formas de você fazer o filtro, filtrei, apareceu todos os processos relacionados. Eu posso aqui selecionar todos os processos e clicar aqui, ó, peticionar em bloco. Eu vou usar a mesma petição e o mesmo sub para todos os processos. Aí, automaticamente, essa petição vai ser protocolada em todos os processos que você selecionou aqui. É uma funcionalidade que o EPROC apresenta para nós, advogados. E aí, aqui eu deixo também o passo a passo do peticionamento em bloco. A outra forma de acesso, que é aqui também pela parte de petição, onde a gente tem a parte de petição individual, também tem a petição em bloco, é a mesma coisa que a gente fez acima, e aí a gente vai, seleciona os processos, e marca esses processos e clica aqui em peticionamento em bloco. E aí aqui, eu fiz só um exemplo aqui de um modelo. Quando eu clico, essa petição vai para todos esses daqui que eu deixei selecionado para protocolar. Então, deixa eu fechar aqui esse daqui, para que eu possa tirar as dúvidas desse ponto, e aí a gente vai para a parte dos links. Tem alguma dúvida dessa parte aqui? Deixa eu... Não, ninguém colocou nada não, Eve. Perfeito, então vou dar seguimento aqui. Peraí, tem uma pergunta da Márcia, ela quer saber como fazer menção, indicação de um evento, documento, com hiperlink de tal documento na petição. Assim, eu tinha respondido isso, assim, é a mesma coisa que a gente faz lá no ID, que a gente tem no PJE. Você está respondendo determinado evento. Eu, quando já começo a petição, eu já informo na minha própria petição o evento que eu estou respondendo. Isso eu acho importante. Eu sou obrigada a indicar o evento? Não, não sou obrigada, porque quando a gente vai lá fazer a marcação,
do evento, a gente já vai estar marcando o evento que a gente está respondendo. Mas eu gosto de citar isso na petição, porque a petição ela já começa identificada com o evento que você está respondendo do despacho que foi proferido ou da petição que o juízo retratou para responder. Às vezes o despacho vem assim, o evento vem do despacho, manifeste sobre petição de evento tal. Aí eu cito o despacho e cito a petição que eu estou respondendo. Então, eu faço essa menção diretamente na própria petição. Mais alguma dúvida, gente? Então, vamos dar seguimento. Aqui eu coloco todos os links que aparecem no canto lá da nossa tela, para que a gente possa verificar para que serve cada um deles. Então, vamos lá. Ó, são todos esses links que aparecem no canto da nossa tela. E aí é que eu venho colocando cada um deles separado. Ó, são esses aqui todos que aparecem no cantinho. O menu textual, quando a gente clica lá, só muda a forma de apresentação. Ele fica assim, dessa forma aqui. Tá? Quando a gente clica lá no menu textual. E aí, vamos lá. Quando a gente clica em arrecadação integrada da web, ele está jogando a gente para o sistema antigo, do portal de serviço. Então, para mim, essas funcionalidades do EPROC, eles estão ainda em mudança e adaptação. Tanto que a gente está tendo aí atualização e, aos poucos, isso vai mudando. Quando a gente clica, está sendo direcionado para essa tela. Quando a gente clica em associar assistente ao advogado, a gente tem aquela opção que foi uma dúvida inicial para adicionar um assistente ao processo. E aqui eu coloco o passo a passo. A gente clica aqui, gerenciamento de assistente, clica em novo, e aí a gente vai fazendo aqui o passo a passo. Primeiro, você vai colocar, você fez o seu cadastro como advogado, você vai colocar o nome, o CPF que você quer cadastrar como usuário, e preencher todas as informações solicitadas, principalmente e-mail. E aí você vai selecionar a opção assistente de advogado como tipo de usuário. A sigla será preenchida automaticamente, ele cria uma sigla, mas poderá ser deixada em branco no momento do cadastro, quando você faz esse cadastramento do associado. E aí, após o cadastro, acesse o associar assistente ao advogado, clique em novo e insira o login do assistente para vincular ele. Depois, o assistente poderá, então, consultar o processo e intimações do advogado, além de realizar outras tarefas permitidas, mas não poderá peticionar. Então, tem algumas atividades que são limitadas ao assistente, aqui eu coloco passo a passo. Primeiro, aqui a gente veio na parte da tela, ó, cadastro de usuário, aparece a mensagem, não foi localizado nenhum registro como nome informado, deseja fazer novo cadastro, eu coloco OK. Aí aqui vem para essa tela, onde a gente vai colocar os dados da pessoa que você deseja cadastrar, e depois você vai clicar aqui em incluir. Ele vai automaticamente gerar uma sigla para essa pessoa, e aí, com essa sigla, você coloca incluir, já vai gerar aqui, ó, assistente do advogado. E quando você retornar em associar assistente do advogado, vai aparecer lá o nome da pessoa que vai ter acesso a algumas funcionalidades do sistema. O outro item é cálculos de débitos judiciais. Quando a gente clica, é direcionado na página de cálculos, lá no portal de serviço. O outro, consulta processual, quando a gente clica, abre essa tela para a gente realizar a consulta. O cronograma de versões apresenta todas as atualizações do sistema. Depósitos judiciais, quando você clica, é direcionado lá para aquela tela dos depósitos judiciais. Credenciamento de entidades, são aquelas que têm o cadastramento das empresas que já são devidamente cadastradas no Tribunal de Justiça.
Jurisprudência, quando a gente clica, é direcionado lá para a parte da jurisprudência do tribunal. Aqui são mensagens, que são aquelas mensagens que aparecem para a gente de aviso ao advogado, como a gente já tem lá no PJE. Então, as mensagens ficam aqui nessa parte. Movimentação processual que a gente acessou, quando a gente quer movimentar de forma individual ou em bloco. Painel do advogado, que foi o que a gente já acessou, onde a gente tem todas as intimações, citações e também informações de audiências. E paradas dos sistemas também, que é gerado lá o relatório das paradas do sistema. E petição inicial, que é o outro tópico que eu mostrei a vocês, que é onde a gente vai para a distribuição da ação. Petição de movimentação é onde a gente utiliza para fazer a movimentação individual, ou em bloco, ou por evento. E aí aqui vem a parte do relatório, que a gente também já repassou. E aqui a questão também de subestabelecimento, que ele possibilita você subestabelecer da mesma forma, ou seja, ele criou um tópicozinho à parte. É a mesma forma do peticionamento em bloco, só que ele criou um itemzinho falando do subestabelecimento em bloco ou individual. E aqui são as tabelas básicas que eles lançam aqui, que vem as informações das ações. Tudo isso aqui vem de informação na tabela básica. Aqui vem o tutorial só com algumas teclas de atalho do sistema. E aqui vem as informações do usuário, que é o usuário, se você precisar fazer alguma alteração de senha. E aqui é para caso você precise alterar a sua senha, como que deve ser a sua senha. Já tem aqui uma base que eles utilizam de solicitação. E o sistema permite consulta por tema, como eu falei para vocês. E aqui a movimentação e peticionamento em bloco, como a gente também repassou por isso. E aí agora eu abro para que a gente tire dúvidas disso, que aí depois disso eu vou abrir com vocês o sistema, para que vocês possam verificar lá no próprio site do tribunal e vocês possam acompanhar o cronograma que está tendo das atualizações e migrações dos processos. Tem alguma dúvida dessa parte aqui? Sim, Ana, no próprio site do tribunal, eles têm uns manuais que eles colocam de facilitação para acesso com alguns passo a passo. Eu vou mostrar a vocês também como acessar diretamente lá no site do tribunal. Então, vamos lá, vou dar seguimento aqui. Vamos abrir aqui o site do tribunal. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Aqui, estamos lá no site do Tribunal de Justiça. Quando clicarmos aqui em Sistema, e aí a gente vem aqui, EPROC. Mas antes mesmo de clicar, vamos ver aqui algumas observações que ele já está dando. Ó, informamos que desde 30/10/2025, iniciamos a implantação da competência civil no EPROC. Já disponibilizamos o sistema. Então, aqui eles vêm falando, aqui é onde já começou a migração. Varas cíveis da capital, Fórum Central e regionais, competência civil e acidente do trabalho. Varas cíveis do segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º, exceto as varas únicas, as competências cíveis, as áreas empresariais e acidente de trabalho, fazenda pública. Então, aqui ele vem já com uma informação aonde já teve a migração. Aí, a parte final é importante. Olha só, a partir da implantação do sistema, portanto, somente o EPROC está habilitado para recebimento de novas distribuições nas referidas competências das várias citadas, alertando também que, em caso de distribuição de ações relacionadas às matérias de tais competências pelo sistema do DCP e do PJE, haverá atraso na prestação jurisdicional diante da impossibilidade de remessa do processo para o juízo competente
dotado de sistema processual diverso. O que isso aqui está dizendo? Que se a vara que você está distribuindo já teve a migração e já está tramitando por o EPROC e você, de forma errada, distribui ou pelo portal de serviço ou pelo PJE, isso vai trazer um atraso no processo, porque aqui ele está dizendo que não está correndo a migração automática desses processos. Então, é importante, quando você for distribuir, verificar se a regional que você está distribuindo a ação, se já está tramitando pelo EPROC, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, o cronograma, para que vocês fiquem sempre atualizados e acompanhando diretamente pelo site do Tribunal de Justiça. Porque com isso a gente vai impossibilitar aí, se você distribuir no lugar errado, vai ter um atraso muito grande no teu processo, porque não vai ter essa migração de forma automática, o sistema está fazendo essa sinalização. Então, quando a gente clica aqui no EPROC, vem aqui todas essas informações aqui. Então, olha só aqui o que vem, ó. Aqui ele já vem com alguns avisos iniciais, ó. Em 9/4, o EPROC será disponibilizado nas varas regionais da família, então ele já vem dizendo aqui, já vem alguns assuntos aqui que eles vêm dizendo, ó. Retrospectiva, ele faz uma retrospectiva de 2025, das varas que começaram, quantos processos que já teve migrados, quantos processos novos que já estão no EPROC. E aqui vem falando sobre a distribuição das novas ações nas varas da capital e de Macaé. Então, ele sempre vai criar alguns tópicos aqui de algumas informações. E aqui, ó, nova janela de manutenção programada do EPROC. Aí aqui ele também vai informando quando tem aquelas manutenções programadas que o sistema sai do ar. E aqui a gente tem o suporte. Quando a gente clica aqui, a gente tem informações aqui de suporte para o usuário externo, que somos nós. Aqui seria o usuário interno, primeiro e segundo grau, seria os serventuários. Ó, quando a gente clica aqui, tem telefone e o e-mail de atendimento para tirar dúvidas. Aqui eles dizem 24 horas, então são contatos para atendimento, para tirar dúvida. Então, deixa eu retornar aqui, deixa eu ver se teve alguma dúvida. Não está aparecendo? Deixa eu ver. Espera aí. Então, deixa eu clicar aqui. Espera aí. Que mudou a tela. Espera aí, então. Espera aí, que agora vai. Agora vai, ó. Sistema. Espera aí. Vamos lá. Sistema. Suporte, está aparecendo. Tá? Suporte, acho que agora vai. Agora foi. Então, cliquei lá em suporte, a gente tem primeiro, segunda instância, que são para serventuários, e usuários externos, que são para nós advogados. Quando a gente clica aqui em suporte, deixa eu ver se apareceu. Isso, apareceu e-mail e telefone para que a gente possa realizar contato com alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui a tela. Vamos voltar para a nossa tela de sistema. Vamos. Sistemas. Aqui. Esse foi. Então, aí aqui a gente tem feriado e suspensão, aqui vem com as informações dos feriados e suspensão de prazos, e aqui, quando a gente clica custas e greve, é direcionado diretamente lá para o link para cálculo de custas, tá? E aqui na parte final, a gente terá a informação dos processos que estão já no EPROC e do número de processos que foram migrados do PJE e do DCP para o EPROC.
Então, ó, atualização hoje, 6/4, então isso aqui é atualização em tempo real. Quantos processos já estão migrando e quantos processos novos já estão aí no EPROC. E aqui a gente tem diversas outras informações. Aqui vem falando do projeto. Então, aqui nesse item, quando a gente clica, vem falando de todo o projeto do EPROC, como ele nasceu, aqui vem o vídeo explicando como que foi feito todo o sistema para essa implantação. Aí, aqui que é importante, que nós precisamos sempre acompanhar. Deixa eu ver se está aparecendo. Isso aqui, ó, o cronograma. Esse cronograma aqui é que vem com as informações das implementações e das migrações. Vamos lá. Cronogramas de implantação. Começou dia 30/9/2024, então, quando a gente vai clicando aqui, ó, vai aparecendo todas as regionais que iniciaram lá as migrações dos processos. Então, aqui é importante que a gente fique atualizado, ó. Ó, nós estamos agora, olha só, como foi lá em dezembro, novembro de 2025, em janeiro, nós estamos agora em abril. Vamos lá, finalzinho de março, começou a migração das varas de competências de família, infância, juventude e competência civil nas varas da competência delegada. Então, aqui vem de forma detalhada todas as migrações. Próximas implantações e expansões. Aí aqui vem falando, ó, a partir do dia 9 de abril, competências da família, e vem dizendo aqui, a gente está lá na área de família, e eles vão colocando aqui por data, até que vai iniciar o juizado. Ó, o juizado está com previsão para 27/8. Aqui é juizado fazendário e turmas recursais fazendárias, e aqui em 27/8 já será a migração dos processos do EPROC, do PJE para o EPROC do juizado. Então, ó, vem aqui, ó, 29/10, 12/11, e vamos lá até janeiro de 2027. Então, é importante que sempre acompanhamos aqui esse cronograma, porque é aqui que terá as informações das migrações dos processos, tanto para distribuição quanto para migração. E aqui, ó, implantação de ferramentas de migração. Aí aqui vem falando da migração do PJE, as informações que se encontram das migração, ó, dos processos que foram migrados, a gente já tem aqui as informações. Qual a diferença daqui de cima para o de baixo? O de cima são os processos que estão sendo já distribuídos diretamente no EPROC. Essa parte aqui de baixo, olha, vem com a implantação de ferramentas de migração. São os processos que já existem no PJE e que estão sendo migrados para o EPROC. Então, aqui vem, ó, todos os processos por regionais e datas. Então, é importante que a gente acompanhe isso para algumas manifestações nos processos e verificação. O que eu tenho visto que tem acontecido no processo do PJE, eles estão colocando uma certidão informando que o processo foi migrado para o EPROC. E aqui são os processos migrados do sistema do portal de serviço. Também aqui é separado por datas. E aqui a gente tem as versões do sistema, as versões anteriores e as versões do sistema que vai tendo as atualizações. Então, deixa eu retornar aqui. E aí aqui a gente tem material de capacitação, foi uma dúvida aí que me apresentaram. Então, aqui mesmo, eles colocam algumas coisas bem básicas, mas tem alguns passo a passo de material para usuário externo. Treinamento, eles lançam aqui alguns treinamentos. Novidades de versão. Legislação, são os atos ordinatórios, são aqueles atos que a gente tem lá no site do TJ, no portal, então eles lançam aqui também. Perguntas frequentes, que são as dúvidas frequentes que são apresentadas pelos usuários, e informações de notícias sobre o sistema.
Então, aqui é o sistema do EPROC, vocês podem ver que ele ainda, deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês, isso. Ele ainda não aparece aqui, ó. Ó, ele ainda não aparece aqui, só aparece o portal e o PJE. Eles ainda não colocaram o EPROC, mas quando a gente clica aqui em sistemas, ou aqui em sistemas, ó, aqui em sistemas, você viu, eu cliquei, ele me jogou para o portal de serviço. Então, aqui a gente, em sistema, não está jogando para aquela outra tela. A gente tem aqui o PJE, o portal de serviço. Para a gente acessar o EPROC, a gente tem que vir aqui na página principal do tribunal e clicar aqui em sistemas judiciais. E aí, automaticamente, aqui a gente vai vir para o sistema aqui do EPROC. E aí, agora eu abro para dúvida, para que vocês possam tirar dúvidas desse ponto, se ficou alguma dúvida em relação a essa questão aí de acesso. Sem dúvida, gente. Tá. Eu tenho até aqui um material que eu vou até encaminhar para a mentoria para que possam ser passados a vocês, ó. Tem aqui um passo a passo da autenticação de 2 fatores que foi colocado diretamente pelo Tribunal de Justiça. Então, vou passar esse material para que vocês tenham acesso. Deixa eu ver aqui um outro material que eles disponibilizaram. Peticionamento do advogado do EPROC, isso é tudo material que é colocado lá no site, eu fiz o download, eu vou compartilhar para que sejam passados para vocês. Distribuição da ação, ação preferencial, dicas do sistema, então aqui tem vários itens, e teve até uma própria cartilha que a própria OAB criou para poder auxiliar o profissional. Então, a própria OAB sempre atuando de uma forma bem presente e fazendo e criando facilidades para o advogado profissional. Então, tem uma própria cartilha que eu tenho aqui, foi criada, ó, tá até aqui, ó, Raquel Thaís, foi uma cartilha que foi criada com vários links aqui, ó, de acesso e funcionalidade para realmente explicando, criado diretamente pela OAB. Então, esse material eu vou encaminhar para que vocês tenham acesso, e é o que eu falo, é prática. Não adianta, no início vai ter dificuldade, autenticação de 2 fatores, no início algumas pessoas poderão ter dificuldade para acesso, mas depois que vocês conseguirem realizar o acesso, pronto, não vai ter mais nenhum problema, e vocês vão verificar que na prática se torna muito mais fácil utilizar o EPROC do que o sistema anterior. Então, o PJE migrar para o EPROC, eu, Ana, nova advogada. Isso. Vai ser migrado, Ana. É o que eu falei agora, já teve migrações, tá? Então, é importante você ir acompanhando lá naquela parte de cronograma, se o teu processo que está no PJE foi migrado. Eu tenho visto algumas varas colocando uma certidão de migração, não podemos confiar, então, sempre observa se a sua vara, onde está tramitando o seu processo, se teve ou não migração, para que você possa dar seguimento e as manifestações dentro do processo de forma correta. Deixa eu ver aqui. Outro documento. Porque está abrindo aqui com dificuldade alguns, não sei o que houve, a máquina. Mas tem mais alguma dúvida? Esse aqui é um outro documento que foi gerado, em que eles, no final, colocam um telefone, um e-mail de contato e falando sobre as migrações dos sistemas. A diferença de um do outro é a migração. Esse material eu vou encaminhar também para vocês. Então, a gente não tem escolha, o advogado em si não tem escolha. O que a gente tem que verificar é se o nosso processo, ele já está tramitando pelo EPROC. Se ele já estiver tramitando pelo EPROC, é o sistema que vai prevalecer. A tendência serão todos os outros finalizarem, tanto o portal de serviço quanto o PJE. Mas a gente não pode chegar aqui agora e escolher, eu vou dar seguimento no meu processo no EPROC. A gente primeiro tem que ver se aquele processo foi migrado ou se é um processo novo. Você está analisando, vai distribuir um processo novo, você vai verificar se a regional em que você
vai distribuir a inicial se já houve a migração ou se já tem informação que os novos processos devem ser distribuídos diretamente no EPROC. E ali a gente vê lá naquele cronograma. Na parte de cima do cronograma, a gente vai ver os processos novos, são aqueles processos que estão nascendo agora, se a gente já vai distribuir diretamente pelo EPROC. E na parte de baixo vem lá a informação, migração, se houve já a migração do PJE para o EPROC ou se já houve a migração do Portal de Serviços, que é o DCP, para o EPROC. Mas é muito pertinente a sua dúvida, e é importante colocar aqui, porque é um problema que a gente teve com os sistemas anteriores. Eu, particularmente, eu tive um problema no EPROC, porque o sistema aceitou a distribuição. Quando eu distribuí o processo no EPROC, ele distribuiu, e aí automaticamente saiu uma sentença de extinção e condenou o cliente às custas. E aí, quando eu entrei em contato com o cartório, o próprio cartório não sabia o que tinha acontecido. E aí, eles pediram para que eu juntasse uma petição, pedindo manifestação, e aí, com isso, a gente entrou com embargo de declaração, fazendo essa solicitação de esclarecimento, porque o processo foi extinto, só que no decorrer do processo, esse embargo não era analisado. E aí, quando realizamos um outro balcão, um outro contato com o cartório, veio uma serventuária e explicou desse problema que estava tendo lá na distribuição pelo PJE. O que ela orientou? Distribuir uma nova ação e requerer o arquivamento do outro. Realizamos o procedimento orientado pela serventuária. O que aconteceu? Quando a gente distribuiu o segundo processo, o primeiro processo, que a gente já tinha até peticionado requerendo o arquivamento em razão de distribuição da segunda, ele foi analisado o embargo de declaração e o juízo anulou a sentença, ou seja, voltou à tramitação do primeiro. E aí a gente teve que desistir do segundo processo explicando essa situação. Então, assim, foi uma problemática que surgiu, óbvio que o cartório auxiliou e foi resolvido da melhor forma possível, mas inicialmente o próprio cartório não sabia. E eu te falo, os serventuários, eles estão realmente ainda perdidos na utilização do EPROC, porque é um sistema novo, é um sistema que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nunca utilizou. Então, eu falo isso porque eu já tive casos práticos que eu fui despachar lá processos determinados no próprio Tribunal de Justiça, e os próprios serventuários comentaram, olha, a gente está se adaptando aqui a utilizar o sistema, estamos tendo, sim, algumas dificuldades. Então, assim, tanto é novo para nós, advogados, que, óbvio, nunca utilizou da Justiça Federal, aqueles advogados que já atuam com a Justiça Federal terá uma facilidade maior para atuação, agora aqueles que nunca atuaram na Justiça Federal realmente vai ter uma dificuldade inicial. Mas depois vocês vão verificar que essa dificuldade vai se tornar bem mais fácil do manuseio do próprio sistema do que o PJE, que é o que a gente tem hoje no Tribunal de Justiça. Então, vamos lá, dúvida da Eliane. Professora, ainda consegue falar sobre como iniciar uma petição de alvará? Então, você vai distribuir uma ação para requerer um levantamento de alvará, seria isso, né? Vai ser uma distribuição de uma ação, normal. Você vai lá naquela parte de distribuição, você vai gerar um novo processo, petição inicial, e você vai fazer todos aquele passo a passo para distribuir uma inicial normal. Não muda em nada. O que só você vai ter que ver você tem uma petição agora de alvará. Eu quero fazer um requerimento de alvará. O que você vai ter que fazer inicialmente? Entrar ali naquela parte do cronograma e olhar ali no cronograma se a regional em que você vai distribuir essa ação, se já foi migrada para o EPROC. Está lá, foi migrada, você vai distribuir diretamente no EPROC essa ação. Essa informação que a gente vai ter que ter agora, todo o cuidado para a distribuição de ação no sistema, para ver se vai ser o EPROC ou se ainda é o PJE. Tá? Nada? Mais alguma dúvida, gente? Podem colocar, se tiver mais alguma dúvida, eu sei que é muita informação, eu tentei resumir para que realmente tenha bastante conteúdo, mas eu sei que na prática vocês vão pegando, assim como todo mundo foi obrigado da noite para o dia a aprender a usar o PJE. Eu sei que muitos advogados tiveram dificuldades, porque o sistema não é fácil de utilizar, ele não tem uma apresentação muito boa, até para ver questão de prazo, e aí agora, quando todo mundo se acostumou com o PJE, teve aí essa mudança aí para o EPROC. Evelyn,
Como cheguei atrasada, eu não vi o início, mas você falou da questão da autenticação de 2 fatores, que o EPROC, cada tribunal tem um, diferente do PJE? Sim. Tá, é porque um advogado, um conselheiro da OAB recentemente me pediu ajuda nesse sentido, porque ele não estava conseguindo autenticar. Aí eu expliquei para ele, eu falei, não, olha só, o primeiro que você está usando do PJE, e segundo que o EPROC é um para cada estado, Isso né? aí. Então você tem, toda vez que você for peticionar num estado diferente, você tem que baixar Isso aí. autenticador daquele estado, diferente do PJE, que é um para o Brasil inteiro. Isso aí. Então, obrigada, eu só queria saber se coloquei, inclusive, eu até mostrei pelo meu celular, que eu tenho de outros estados, alguns outros tribunais, e também a parte do cadastro, que era uma dúvida muito recorrente de alguns alunos, então eu incluí isso na aula, do cadastro inicial do advogado. Então, no início da aula, a gente fala do cadastro, a gente vem falando da autenticação, e eu tenho aqui um material do próprio tribunal, então agora no final, Raquel, eu encaminho para você ou para a Thaís, vocês só sinalizam para quem é melhor eu encaminhar, para que vocês possam encaminhar aí para todos os alunos. Tá, tanto faz, para uma ou para outra a gente manda lá, que você preferir. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar a aula de EPROC? Acho que sim. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, gente. O que aconteceu aqui? Peraí. Pois é, eu estou até evitando mexer muito, porque hoje eu tive várias intercorrências, né? Eu acho que... Putz,